Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal, onde juntos meditamos na bendita palavra de Deus. Quero convidar você para que confira na sua Bíblia, a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 ao 20, que diz assim a palavra de Deus. Por isso nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebestes como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, porque também sofrestes de vossos concidadãos o mesmo que elas sofreram dos judeus. Estes mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios, para que sejam salvos, e desse modo aumentam sempre a medida dos seus pecados, mas por fim a ira lhes sobreveio. Nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas do vosso coração desejamos intensamente ver o vosso rosto. Por isso, queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu. Pois quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será a vossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Amém? Louvado seja Deus. Ore comigo neste momento. Pai de amor, Pai de graça, de misericórdia, eu te louvo, glorifico e exalto o teu nome e peço que o Senhor abençoe cada filho do Senhor que estará ouvindo essa palavra onde quer que esteja. Que essa palavra seja bênção, Pai, nas nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive, que reina para todo sempre e que vai voltar para buscar a sua amada e gloriosa igreja. Amém. Queridos, quero refletir com os amados nessa oportunidade, de maneira muito rápida e breve, mas abençoadora. Quero pedir a você que, se esse vídeo for bênção na sua vida, compartilhe ele com outras pessoas, para que outros também sejam abençoados. Essa palavra nos leva ao seguinte tema: os passos de uma igreja gloriosa. Se você é crente em Cristo Jesus, você é a igreja de Jesus. Se você ainda não é crente em Cristo Jesus, o meu apelo, o meu clamor a você é que você vá a Jesus Cristo e diga: Senhor, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, muda a minha história. Ele é especialista em mudar vidas. Ele pode salvar você, ele pode transformar a sua vida. Eu sou prova disso, porque ele transformou a minha vida. O cenário dessa reflexão acontece o seguinte: o apóstolo Paulo, ele é o fundador da igreja de Tessalônica. E como fundador, é como se fosse um pai, ele tem preocupação com essa igreja. E ele vê que algumas coisas estão acontecendo com essa igreja que não agrada a ele como pai dela, como líder espiritual. Ele está longe, ele está em Corinto, e ele está preocupado com o que está acontecendo. Às vezes você acha um pai chato, uma mãe chata, um pastor chato, alguém que preocupa com você, mas preocupa para o seu bem. Aquela igreja estava vivendo algumas coisas que não agradavam a Deus, tempos difíceis. Ela estava tendo alguns problemas sobre a morte, sobre a ociosidade, sobre o ganho desonesto. E então, o apóstolo Paulo, preocupado com o que estava acontecendo, ele envia Timóteo para fazer uma visita a essa igreja. Timóteo vai, visita, conversa, aconselha, ensina, instrui, e volta trazendo relatório para o apóstolo Paulo. Quando ele volta trazendo o relatório, com as informações que o apóstolo Paulo recebeu de Timóteo, ele decide: vou escrever uma carta para essa igreja.
uma carta para ensinar, uma carta para exortar, uma carta para corrigir, mas acima de tudo, uma carta para abençoar, porque o líder cristão, ele é abençoador. E eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente 4 verdades importantes ao longo deste texto que nós acabamos de ler. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você é a seguinte: os passos de uma igreja gloriosa são firmados na palavra de Deus. Como nós acabamos de ler aqui, os versículos 13 e 14 nos mostra isso. O texto diz: por isso nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebeste como palavra de homens, mas como palavra de Deus. O versículo 14 diz: pois vós, irmãos, tornastes imitadores das igrejas de Cristo. O apóstolo Paulo dá 2 ênfases maravilhosas, dizendo que aquela igreja, a igreja de Tessalônica, era uma igreja gloriosa, de passos gloriosos, porque os passos dela eram firmados na palavra de Deus. A pergunta que eu faço para você como aplicação é a seguinte: onde você tem firmado os seus passos? Os seus passos têm sido firmados na palavra de Deus? Os seus passos têm sido firmados em Jesus Cristo? Ou você tem olhado para alguns líderes? Você tem olhado para algumas tradições? Meus amados e queridos irmãos, os líderes são bênçãos. As tradições são bênçãos, mas não são infalíveis. Mas a palavra de Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esses são infalíveis. Se você quer ser uma igreja de passos gloriosos, firme os seus passos na palavra de Deus. E a segunda verdade que eu quero compartilhar com os irmãos: os passos de uma igreja gloriosa são ágeis em meio às lutas. Veja comigo o que diz os versículos 15 e 16, que diz assim, que a igreja, os judeus mataram os cristãos, mataram os profetas, mataram a Cristo, perseguiram todos. E o versículo 16 diz que eles tentam impedir que os de fora entrem para dentro da igreja. É o chamado legalismo, a vergonha do evangelho. Mas o apóstolo Paulo olha para a igreja de Tessalônica e fala assim: vocês estão se identificando com a igreja de Jerusalém. Vocês estão aprendendo que sofrer por Jesus Cristo não é sofrer, é decretar a vitória, é ser vitorioso, é ser abençoado por Deus. No entanto, esta igreja, a igreja de Tessalônica, ela tinha passos ágeis no meio das lutas, das provas e das perseguições. E a pergunta que eu volto a fazer para você: como são os seus passos? Como você enfrenta as lutas? Como você combate o inimigo? Eu acho tão maravilhoso lá em 2 Timóteo ouvir o apóstolo Paulo testemunhando assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. A única coisa que o apóstolo Paulo tinha certeza é o seguinte: eu não desperdicei a minha fé, porque a minha fé está firmada em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Glória a Deus por isso. Quero compartilhar com você uma terceira verdade muito importante nesse texto. Os passos de uma igreja gloriosa são dados contra o inferno. Versículos 17 e 18 nos mostra isso. Nós, porém, irmãos, embora sejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração, desejamos intensamente ver o vosso rosto. Olha a paixão do apóstolo Paulo, desse líder amoroso, desse pai zeloso. Ele quer visitar a igreja, ele quer estar com ela, ele quer estar junto. Eu quero aproveitar essa oportunidade para desafiar a você a sentir essa alegria de estar junto com os irmãos, de celebrar a ceia junto, de viver em comunhão, de sentir novamente aquela alegria que o Espírito Santo traz no coração daqueles que servem a Deus. Mas com toda essa alegria, com todo esse entusiasmo, o obstáculo que o apóstolo Paulo encontrava está no verso 18, que diz:
Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar vocês não somente uma, mas 2 vezes. Mas Satanás nos impediu. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica: igreja, creia em Jesus Cristo, seja obediente a Deus, mas tome cuidado com as ciladas do diabo. Vigie, porque o inimigo das vossas almas, ele usa de todas as artimanhas para tentar impedir a comunhão da igreja. Ele me impediu 2 vezes de estar com vocês, mas ele não me impediu de amar, de orar e de zelar por vocês. Essas verdades que o apóstolo Paulo ensina para essa igreja. E a 4ª e última verdade que eu quero compartilhar com os amados irmãos sobre os passos de uma igreja gloriosa. Os passos de uma igreja gloriosa são passos de vitória, diz os versículos 19 e 20. Assim está escrito: pois quando nosso Senhor Jesus voltar, Paulo está afirmando, essa mensagem é verdadeira, Jesus vai voltar. E ele continua: quem será a nossa herança? Alegria, coroa de glória diante dele. Por acaso não são vós? O que Paulo está ensinando para nós, amados? Paulo está ensinando sobre os passos da igreja gloriosa, vitoriosa, redentora, vencedora. Ele está dizendo para nós que a maior coroa que um líder cristão pode ter é apresentar a igreja de Deus pura, imaculada e sem mancha, lavada pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Ele diz que a coroa da vitória, o prêmio dele é a igreja. Na verdade, vós sois a nossa glória, a nossa alegria. O apóstolo Paulo encerra este capítulo dizendo para aquela igreja: vocês é o tesouro que eu tenho. Você é cristão? Você é a igreja de Cristo? Eu encerro essa reflexão dizendo para você: você é o tesouro deste pastor. Você é a riqueza deste pastor. Mas você, acima de tudo, é a menina dos olhos de Deus. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Você não pode viver de cabeça baixa, choramingando. Você precisa levantar a cabeça. Você precisa vibrar, você precisa adorar, você precisa glorificar e exaltar, você precisa sentir-se entusiasmado, cheio de alegria, de vigor, levantar de manhã pulando de alegria, porque você é a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo é a maior riqueza que alguém tem. Que Deus assim nos abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um forte abraço, até a próxima oportunidade, Deus te abençoe.